Salmos 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Nos dias atuais, tem surgido uma discussão interminável, especialmente no YouTube, na plataforma do WhatsApp e de tantos outros meios aí sociais, que não creem. A discussão é sobre a impossibilidade, a não crença no governo de Deus sobre tudo e sobre todos. Ou seja, esses que pensam assim, para eles, Deus não está no controle de tudo. Deus não controla tudo. E a teologia que eles defendem é a chamada teologia liberal. Então Deus não está no controle de tudo, absolutamente. Sequer Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Muitos chegam a exagerar e defender esse ponto de vista, que Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Deus só conhece o futuro que Ele determinou, que Ele estabeleceu. Se assim fosse, eu pergunto, como responder, por exemplo, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, onde é dito, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, ele está sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. Como se explicaria, por exemplo, a Bíblia afirmar, o próprio Jesus, que um pardal não cai em terra sem a permissão do Pai? Outra palavra, outra frase, por exemplo, onde é dito que Deus, ele estabeleceu limites até para o mar. E o próprio Jesus deu uma ordem para que o mar se calasse, o vento parasse. Jesus, ele se apresentou como aquele que, mesmo estando em carne, humanamente falando, Jesus se apresentou como aquele que dominava o mundo espiritual, a exemplo do gadareno, um endemoniado, um homem totalmente possuído por demônios. Jesus o libertou. Jesus demonstrou que tinha poder sobre os fenômenos da natureza quando repreendeu o mar, repreendeu o vento e ordenou que o mar se calasse. Ele demonstrou poder sobre a morte quando ressuscitou Lázaro, o filho da viúva, a filha do Jairo. Ele demonstrou poder sobre o mundo das enfermidades, curando todos os enfermos que iam a ele pedindo misericórdia. E ele mesmo ressuscitou a si mesmo dentre os mortos, porque ele disse que tinha poder para entregar a vida e trazê-la de volta. E depois de ressuscitado, ele afirma que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Céus entendemos como um mundo espiritual, terra, mundo físico. Como se explicar, então, como dar resposta diante dessas passagens e tantas outras? Quando alguém afirma que Deus não está no controle de tudo. Fica essas perguntas aí para serem respondidas. Eu creio que Deus está, sim, no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. O Deus que tudo criou, o Deus que a tudo sustenta, ele está no controle de tudo. Um dia ele estabeleceu leis para a natureza, para os astros, para os animais,
E até hoje a natureza, os animais continuam se submetendo à ordem divina. Isso é uma evidência de controle de Deus. O sol sempre nasce no Oriente, se põe no Ocidente, quer dizer, as estações, e alguém ainda ousa dizer que Deus não está no controle, eu não creio. Deus está sim no controle. Agora, nós temos que diferenciar o que significa estar no controle e estar controlando. Este é que é o grande detalhe. Controle e controlando são dois verbos. Controle significa dizer que Deus ele está policiando, ele está a par de tudo que acontece no mundo. Provérbios 15:3 é dito que os seus olhos estão contemplando a todos, os bons e os maus. Controle é justamente isso, ele está contemplando, estabeleceu limites para tudo, inclusive para o mal só vai até onde Deus permitir. É só observar o exemplo do Jó. O diabo, ele tentou a Jó, com permissão de Deus, matou os filhos do Jó, os seus servos, que eram incontáveis. Ele usou pessoas para roubar os camelos, as jumentas do Jó. Ateou fogo sobre as ovelhas. Usou a mulher do Jó para que o Jó amaldiçoasse a Deus e morresse. No entanto, o diabo não pôde matar o Jó, colocar aquela enfermidade sobre o Jó, mas não podia matar. Por que não podia? Porque Deus deu uma ordem, não pode matar o Jó. Então, estar no controle é estabelecer limites, apesar de deixar as coisas correrem da forma como estão correndo. Agora, controlando é outra coisa. Controlando seria o mesmo que fazer dos homens e do próprio diabo marionetes. E Deus não faz isso. Deus dá liberdade. Estabelece limite? Estabelece. Mas dá liberdade. Por isso que, no contexto da liberdade que Deus dá às suas criaturas racionais, ele não está controlando, porque controlando implica nisso. É participar do processo, ser conivente nas ações, nas decisões, nas escolhas perversas dos homens. Então Deus não está controlando, é diferente. Controlando é uma coisa, eu repito, e controle é outra. Então controlando Deus não está, mas está no controle. Em breve ele vai tomar devidas providências. A Bíblia diz que o mal será arrancado como árvore que se arranca a partir da raiz. Vai falar que o joio será lançado na fornalha acesa. O diabo e seus demônios serão lançados no inferno. E as nações que se esqueceram também de Deus. Vai haver um ponto final. E Deus estabelecerá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas que Deus está no controle, eu não tenho dúvida. Ainda que ele não esteja controlando. Aqui em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 16, diz o seguinte, 2,16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Deus está falando aqui que Deus, Ele mesmo, nos deu liberdade não para fazer uso dela de forma maligna, perversa, para empreendermos obras reprováveis aos olhos dele. Não, devemos fazer uso da liberdade para fazer o bem, para assumirmos a condição de servos de Deus, servos de Deus. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, é mais outro versículo que mostra a realidade da liberdade que Deus nos deu, livre-arbítrio. Versículo 13 fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós não podemos usar desta liberdade que Deus nos deu para darmos vazão à carne, às concupiscências,
os desejos malignos humanos. Não. Nós temos que fazer uso desta liberdade para fazer o bem ao próximo, para amar ao próximo, porque só assim nós vamos estar manifestando amor a Deus, porque ninguém pode afirmar que ama a Deus a quem não viu, quando está deixando de amar o próximo a quem está vendo. E o próximo é aquele que está precisando de cada um de nós. Então fica aqui esta palavra. Deus estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. Tudo é tudo. Agora, está controlando é uma coisa, está no controle é outra. Deus não está controlando, porque os homens são livres nas suas decisões e escolhas que fazem, e são os únicos responsáveis por suas ações. Mas que Deus está no controle, disso eu não tenho dúvida. Valério Pontes.